Olá, meu nome é Clara Chaves Marques Faria, sou estudante da graduação em Sociologia na UNB e desenvolvi meu projeto de PIBIC orientada pela professora Sayonara Leal como parte do projeto Democracia Brasileira na Encruzilhada, Mídias Digitais e a Escola como Espaço da Manifestação Política Neoliberal e Conservadora. E meu plano de trabalho é intitulado A Construção do Sujeito Empreendedor na Reforma do Ensino Médio, Educação e Projetos de Vida no Neoliberalismo. E nele eu busquei compreender as afinidades entre a construção de uma subjetividade neoliberal e os sentidos construídos para a formação de estudantes de ensino médio com base na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. A reforma do ensino médio ela foi aprovada pela Lei número 13.415 de 2017 e ela representa uma mudança estrutural na educação brasileira. Nós compreendemos que as reformas educacionais, elas não se dão num vácuo social, elas se relacionam intimamente com o contexto econômico e político em que elas são elaboradas. E essa reforma especificamente, ela se alinha a um horizonte mais amplo de políticas que se vinculam ao neoliberalismo como a racionalidade da fase atual do capitalismo. Com base na teoria de Dardot e Laval, apresentada no livro A Nova Razão do Mundo, a gente compreende o neoliberalismo como algo que vai além de diretrizes econômicas, mas também como uma razão que busca orientar condutas dentro de um quadro de valores que é marcado por aspectos como a concorrência, a eficiência, mas em particular a construção de um sujeito neoliberal empreendedor de si, que deve ser adaptável, flexível, autônomo, responsável e deve buscar autovalorização em todas as atividades que ele realiza. Então, assim, a conexão entre o neoliberalismo e a reforma do ensino médio levantou esse interesse sociológico de buscar compreender de que forma o discurso neoliberal ele repercute nos objetivos da formação educacional de estudantes de nível médio no Brasil. Então, nós utilizamos como referencial metodológico o trabalho da Enio Rolandi, no que se refere à análise do discurso, e a questão que orientou a construção do nosso dispositivo analítico foi quais as afinidades entre o discurso da reforma do ensino médio de 2017 e a construção de sujeitos neoliberais. Nós utilizamos como um ponto de ancoragem textual o conceito de projeto de vida, articulado ao empreendedorismo, como um dos eixos estruturantes da reforma, em especial dos itinerários formativos, para analisar um recorte da BNCC para a etapa do ensino médio, utilizando como principais referências teóricas sobre a subjetividade neoliberal o trabalho de Dardot e Laval, que eu já mencionei, e da Verônica Gago, no livro A Razão Neoliberal. O meu tempo aqui ele é muito curto para eu poder reconstruir o nosso processo de análise, mas a gente observou que esse recorte da BNCC é atravessado por uma racionalidade neoliberal que se direciona à subjetividade dos estudantes, que devem se entender como uma entidade em competição orientada pelo desempenho e pela eficácia para poder se disciplinar e assumir uma postura ativa, crítica, criativa e responsável, que aqui se relacionam com a atividade empreendedora, para poder se inserir em um mercado que é definido como complexo e imprevisível e que a gente compreende como marcado pela desregulamentação e pela instabilidade. E, além disso, o próprio projeto de vida dos estudantes, que é esse elemento de ancoragem textual que eu mencionei, ele se vincula aos objetivos mais amplos de vida dos estudantes e ele, nesse contexto, está enquadrado e condicionado por essas mudanças no trabalho. Então, os estudantes devem se adaptar com flexibilidade às condições de trabalho informal, intermitente, terceirizado, de subemprego e autoemprego relacionadas às políticas neoliberais. Então, além disso, tem uma sinalização de que o estudante deve continuar aprendendo e se adaptando com flexibilidade, de novo, ao aperfeiçoamento de si, que nesse contexto ele está relacionado com a noção de um investimento em si mesmo. Então, por último, a nossa conclusão é de que esse recorte da BNCC a gente consegue observar a presença da racionalidade neoliberal no sentido de orientar pensamentos, práticas e condutas por meio de técnicas e dispositivos de disciplina que contribuem para a construção da subjetividade neoliberal ancorada na ideia de um sujeito empreendedor de si. O que não é dito, mas que perpassa a construção dos sentidos na BNCC é a disseminação da precariedade do trabalho e das desigualdades sociais que se aprofundam na atual conformação social e econômica.
Mas eu acho que, por último, é importante ressaltar que os sentidos da subjetividade neoliberal construídos na BNCC, eles não são deterministas. Então, os agentes envolvidos com a educação, eles podem criar novos sentidos, criar alternativas, quando eles forem construir e aplicar o currículo no cotidiano escolar. Então, muito obrigada, eu estou muito feliz de participar desse Congresso de Iniciação Científica da UNB.